Tá, já está em andamento. Opa lá, boa tarde. Vamos lá. Ao vivo pelo Facebook. Boa tarde, mais um bate-papo com o professor Maurício. Nós estamos aqui nessa tarde de sexta-feira ensolarada, um dia lindo e assim, receber esses amigos aqui, não há palavra que diga o quanto eu gosto deles. Vamos conversar sobre redução de danos, políticas públicas, e aí nós estamos recebendo o nosso amigo sócio, educador social, Renan Rezende, que trabalha no atendimento direto com a redução de danos, e também a nossa querida, maravilhosa Thelma de Souza, é um quadro sem palavras para renomear, já foi vereadora, já foi prefeita, deputada estadual, deputada federal, é um quadro assim que nós não conseguimos achar palavras para conseguir agraciar É um ela. quadro para pôr na parede. É um quadro para pôr na parede. Eu sou o professor Maurício, pré-candidato a prefeito da Praia Grande, e aí eu peço para os amigos compartilharem, comentarem, mandarem um like. Vamos fazer essa discussão de política pública de redução de danos, que é uma política que atende as pessoas que fazem uso abusivo de drogas. E aí eu vou passar para o Renan falar um pouco do que é, Renan. Você se apresenta, você fala depois o que é redução de danos para o pessoal que não conhece essa política pública passar a conhecer, e em seguida nós vamos passar para a nossa querida Thelma de Souza, que vai falar no viés da gestão de política pública, e ela como uma das primeiras, uma das que iniciou a política pública de redução de danos há 30 anos atrás, fez uma revolução na Baixada Santista, que era uma cidade que tinha problemas absurdos e que teve um governo maravilhoso, com 93% de aprovação na época, coisa assim, espetacular. Não é para qualquer um. Agradeço e vamos lá, gente, vamos compartilhar, vamos curtir. Eu estou só esperando, Renan, chegar mais algumas pessoas, o pessoal não pegar no meio do caminho. E aí, pedindo aos amigos que compartilhem, que convidem outros amigos, e vamos discutir política pública para atender os mais necessitados. As pessoas que mais precisam do projeto, do programa de governo, do poder público, precisam ser atendidas. E nós temos que olhar com esse carinho, com esse amor para essas pessoas. Renan, fala aí, meu amigo, o que é política pública de redução de danos? Somente aí em Praia Grande. Somente aí em Praia Grande. Praia Grande é uma grande quantidade de pessoas em situação de rua, em vulnerabilidade social, um número gigantesco de pessoas que faz uso abusivo de drogas. Renan, com você, meu amigo. Desculpa falar muito, eu tenho esse hábito de falar. Primeiramente, queria agradecer aí ao Maurício pelo convite, né? Companheiro aí de militância que conheci na última candidatura à presidência da República aqui, lá, aqueles militantes que não desiste, e a gente se conheceu no meio da campanha na Vicente de Carvalho aqui, tentando ganhar um espaço, chegando de outra cidade, eu também não conhecia ninguém, meus companheiros tinham ficado tudo lá em Sorocaba, e para mim foi um prazer ter conhecido e ter podido caminhar um pouco com você, com a Vera aqui, e hoje está podendo voltar para Praia Grande. Também é uma satisfação enorme estar do lado da Thelma, você sabe, você é testemunha disso, que desde que eu soube que você conhecia ela, fala, meu, preciso conhecer essa mulher, me leva para tomar um café com ela, que ela me dê 15 minutos do dia dela, porque falar em redução de danos no Brasil, primeiramente eu devo às minhas mestras lá em Sorocaba, Marta Meirelles e doutora Vilma Carmona, infectologista, que militou e ainda milita até hoje na cidade que é o maior polo manicomial da América Latina. Foi o maior polo manicomial da América Latina. E não tem como falar de redução de danos sem falar de Thelma de Souza, né? Tenho 3 amigos redutores de danos que veio e militaram para fazer o aniversário da redução de danos ser comemorado aqui no Brasil. Entrevistaram a Thelma, foi aí que eu passei a conhecer um pouquinho da história dela e passei a admirá-la. Então, para mim é um imenso prazer estar conversando com você, que foi a Ingrid Obus, companheira minha de trabalho em Sorocaba, o Michel, companheiro da ABORD, Associação Brasileira de Redução de Danos,
e o Bruno Logan, que tem um trabalho feito no YouTube que vale muito a pena acompanhar para quem quer saber de redução de danos de uma forma didática, uma parte histórica. É um cara que tem um imenso talento e vai falar numa linguagem acessível para todos, que eu acho que esse é o grande desafio de hoje. Resumidamente, redução de danos é um conjunto de estratégia que nasceu na Europa que visa minimizar os riscos e os danos causados pelo uso de substâncias psicoativas. A gente vai falar de substâncias psicoativas, a gente vai falar de um monte de coisa. Desde o cafezinho que a gente toma até o docinho no fim da tarde, né? E no Brasil, com esse boom que teve, com a infecção por vírus de HIV no compartilhamento de seringa, foi onde tudo começou. Então, a redução de danos é um conjunto. Eu procuro trazer como uma filosofia de vida, porque se a gente for olhar do cenário atual, principalmente agora, nunca foi tão preciso falar de redução de danos. A gente está precisando reduzir danos em tudo quanto é lado, né? E, para mim, passou a ser uma filosofia, mas é um conjunto de estratégia que vai usar de alguns artifícios e insumos para minimizar. A Thelma pode começar falando depois, como começou com o boom da contaminação de HIV pelo compartilhamento de seringa, mas também, para mim, é uma filosofia que visa humanizar o olhar ao usuário de droga, principalmente o povo pobre e preto da periferia, e ter o acesso à saúde e aos direitos como cidadãos para essas pessoas que estão aí muito mais à margem, porque uma coisa é o usuário de droga de classe média e classe alta, outra coisa é o usuário de droga que ele vem das periferias, e esse sim precisa ter o olhar e seus direitos como cidadãos garantidos, resumidamente, para a gente dar um início. Boa, muito bom, Renan. Thelma, deixa eu te confessar a admiração que o Renan tem por você. Quando eu falei para ele que nós íamos fazer uma reunião presencial antes da pandemia, ele falou: pelo amor de Deus, faz isso urgente, cara. Faz isso logo que eu vou ficar muito feliz. E aí eu falei para ele que nós íamos tocar essa conversa assim, e hoje está acontecendo, porque por questões dessa crise sanitária online, mas eu acho que o Renan, como um rapaz que trabalha com redução de danos, está muito feliz em estar te conhecendo. E aí, companheira Thelma, você agora fala aí um pouco da sua luta de 30 anos atrás e a importância dessa política pública para atender essa população que está numa situação de crise sanitária. Bom, em primeiro lugar, Renan, agradeço as palavras que você com as quais você de alguma maneira, me deu essa cancha. Mas essa política de redução de danos, ela foi uma política extremamente difícil de ser construída. E, se vocês permitirem, eu vou dar uma voltinha ali atrás, e você falou, mas agora talvez eu possa ajudar na informação, que os primeiros registros da redução de danos, ela já vai para um século. Veja só, elas são de 1926, na Inglaterra, com a publicação de um relatório chamado Relatório Hollister. E a primeira tentativa comunitária de redução de danos foi na Holanda, 1984. Dali a 5 anos, eu iria me tornar prefeita aqui na cidade, né? E por quê? Porque ela foi envolvendo as pessoas dependentes de drogas injetáveis e que haviam elevado os índices da hepatite B, principalmente por causa do compartilhamento das seringas. E para quem não está ainda familiarizado com a questão da redução de danos, e o Renan já deu alguma explicação, essa política, ela propõe um tratamento humanista, realista, possível, mais abrangente, né? Ela é uma parte essencial da política de saúde mental, e ela acaba sendo responsável por restabelecer os laços dos pacientes com a comunidade, também com a família, que é extremamente difícil essa relação quando há um drogadicto, e, claro, ela acaba sendo uma opção à droga-adição.
Então, eu queria um pouquinho agora voltar para Santos e dizer que em 1989, quando a gente chegou na Prefeitura de Santos e a Luiz Erundina em São Paulo, nós tivemos uma safra de prefeitos e prefeitas que vinham sob a nova lei nacional, a nossa Carta Magna, a Constituição, de 1988, que rompeu com todos os dados mais centralizadores da Constituição anterior. E a Constituição de 88 ela acaba fomentando, ela passa a constituir o SUS, quer dizer, antes do SUS, do Sistema Único de Saúde, nós tivemos as AIS, Ações Integradas de Saúde, nós tínhamos aqui na região da Baixada Santista. Depois a gente teve SUDES, que era o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, e, finalmente, por comando e determinação da Constituição, nós chegamos ao SUS, cujos princípios eles se colocam para a igualdade do atendimento ao direito à saúde para todos, independentemente de cor, situação financeira, etc., etc., e consegue trazer a palavra mágica de universalização. Todos têm direito a esse tratamento. Muito bem. Chegamos na prefeitura, começamos a trabalhar na questão da AIDS, a primeira cidade em nível mundial, uma palavra pomposa, mas é verdade. Eu já tenho dito em algumas lives, em alguns bate-papos, que eu acabei indo depois que eu me tornei, depois da prefeitura, né? Não tinha reeleição, o Davi Capistrano, que era o secretário de saúde, ele foi eleito, né, para continuar o nosso trabalho, e eu me tornei deputada federal. E nessa condição, eu fui para a Comissão de Saúde, e eu fui 3 vezes fazer debates e fazer algumas salas, não diria audiências, mas algumas salas, alguns bate-papos na ONU, 2 em Nova York e uma em Bangkok, na Tailândia, onde o comprometimento da dependência de droga injetável é com heroína, é com ópio, não é pouca coisa. Então, essas 3 vezes que eu fui para lá, elas foram fantásticas para mostrar o quanto nós tínhamos avançado aqui na cidade. E, para resumir, a gente começou, depois da luta da AIDS, percebemos que nós tínhamos que ter um papel e um projeto de conscientização em relação às famílias, em relação à comunidade, em relação às pessoas, e acabamos, é claro, chegando na troca, na imbricação de pessoas vulneráveis psiquicamente com a questão do uso da droga e, é claro, no manicômio local, que se chamava, ironicamente, Casa de Saúde Anchieta. Fomos para lá, fizemos uma revolução, fizemos uma modificação total e, a partir dessa experiência, já tínhamos tido o combate à AIDS, que já estava em pleno curso, nós fomos para Anchieta, inauguramos todos os pressupostos práticos para a Política Nacional de Saúde Mental. Isso não foi pouca coisa, isso foi extremamente importante, e a gente acabou ajudando a formatação da Política Nacional de Saúde Mental a partir da experiência prática na Casa de Saúde Anchieta. E aí surge, um ano e meio depois da gente ter assumido a Prefeitura de Santos, a proposta da redução de danos. E aí, Renan, aí, Maurício, aí, Vera, todos que nos acompanham, foi um escândalo, porque muitas pessoas que faziam parte do judiciário determinaram a prisão da prefeita, que no caso era eu, do secretário de saúde, que era o Davi Capistrano, e da pessoa que gerenciava, que era o coordenador da questão de combate ao DST, todas as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, e também da AIDS, que era o Fábio Mesquita, que agora está lá na Indonésia, está lá em Jacarta e segue seu caminho, passando o conhecimento e a sua grande solidariedade, sua grande sensibilidade para outras partes do mundo onde nós temos casos gravíssimos da questão da drogadição, especialmente da droga injetável. Bom,
A gente acabou formatando a redução de danos. Nós fizemos desde um almoço, era perto do Natal, onde eu apareço abraçando uma pessoa soropositiva, HIV, soropositiva, mostrando que a gente tinha que quebrar o preconceito, e começamos a procurar, através principalmente a população vulnerável, a população de rua, a questão da redução de danos. E, claro, o primeiro ato que nós fizemos foi fazer a troca de seringas, porque a gente sabia que o compartilhamento fazia através da agulha. A Holanda já tinha mostrado isso, mostrando que isso era um fator e um vetor de alta contaminação na drogadição. Então, o que a gente fez? Fizemos os consultórios com psicólogos, com psiquiatras, com os grupos que eram dependentes de droga injetável, e começamos esse trabalho árduo, quase messiânico, de formiguinha, de fazer mudar a visão das pessoas em relação à questão da droga injetável. Assim, de uma maneira geral, a gente conseguiu trazer alguma luz sobre esta situação. E aqui eu tenho um dado aqui, que o Edu, que está me assessorando, Eduardo Caetano, meu assessor, ele diz o seguinte, que em 1989, no dia 24 de novembro, quer dizer, a gente estava no 10º mês do nosso governo, a gente fez o primeiro seminário santista sobre AIDS. E no dia 24 de novembro de 89, lógico que a iniciativa foi inicialmente do secretário de Saúde, Davi Capistrano, que depois se tornaria prefeito, do coordenador municipal em DST-AIDS, como eu disse, o doutor Fábio Mesquita, e a gente começou a disseminar toda a tentativa de minimizar os efeitos e de fazer com que o conceito de dependência de droga injetável pudesse ser modificado. E aqui, nesse seminário, nós fizemos a informação de que havia a primeira iniciativa prática em âmbito nacional, veja bem, em âmbito nacional, com a distribuição da troca de seringas entre os usuários de drogas injetáveis. E por quê? Porque a gente queria conter a AIDS, a gente queria conter as DSTs e a gente queria, com toda certeza, diminuir o preconceito. E o que a gente fez com um almoço de Natal, onde a gente se confraterniza, a gente abraça as pessoas soropositivas, e apareceu na toda poderosa Globo, e aí a gente abriu o caminho. E hoje nós estamos aqui em torno do Maurício, em torno da Vera, ele que é nosso candidato, pré-candidato, né, a prefeito de Praia Grande, a Vera, que é nossa pré-candidata a vereadora, e você, Renan, que trabalha com a questão da redução de danos, para a gente poder ir adiante e cada vez mais fortalecer esse tipo de política pública que é tão solidária, que é tão humana e que é fantástica. Se não podemos fazer tudo, quais são os passos que nós fazemos para diminuir os dramas, as dores e tudo aquilo que acontece em quem é drogadicto, né? Eu quero terminar essa fala dizendo que o Renan, ele é redutor de danos, o Maurício já falou um pouco, é educador social, e ele tem uma experiência na atuação de medidas socioeducativas. E ele faz em meio aberto, eu suponho que ele atende a população de rua, e também o acolhimento de crianças e adolescentes, o que é doloroso, é um trabalho fantástico, porque imagina drogadição em crianças e adolescentes. Bom, e depois eu falo um pouquinho do Maurício, porque agora eu já falei muito e quero passar a bola adiante para depois eu falar um pouquinho de você, Maurício. A bola com você, a bola com o Renan, a bola com a Vera. Muito bem, lembrando que nossa espetacular, maravilhosa Thelma de Souza é pré-candidata a vereadora à reeleição em Santos. Não podemos de ressaltar isso, que é um quadro que muito tem representado o munícipe de Santos. E estamos aqui. Renan, você sabe que aqui na Praia Grande nós temos o pessoal do Calipau, né, que são muitas pessoas que fazem uso abusivo de drogas,
e que é um desafio que nós temos aqui na Praia Grande, exatamente para esse cuidado, para esse acolhimento. E aí, passar para você conversar um pouco sobre os nossos programas de governo, as nossas estratégias de trazer aqui para a Praia Grande essa política pública que atenda esse público aí que faz uso abusivo de drogas. Tá certo. Eu queria pegar um gancho numa fala da Thelma, que ela falou sobre esse almoço de Natal que teve com a, a galera que tinha contraído HIV. Eu acho que esse é um ponto importante porque, assim, eu fiz uso abusivo, uso problemático de droga desde a adolescência. Comecei dos 13 anos e fui até os 18 fazendo um uso abusivo. O que a gente tinha como visão desde que eu comecei a minha adolescência? Era ou você aceitava Jesus e você largava tudo, não que isso não possa acontecer, mas a gente tem que entender que o que serve para um não necessariamente vai servir para o outro, né? Porque o sujeito ele tem as suas individualidades e elas devem ser respeitadas, e principalmente seu caráter como cidadão. Ele não deixa de ser cidadão independente da crença, de onde ele vem, da sua cor da pele e etc. Mas a Thelma tocou num ponto importante nessa questão do almoço, porque o que acontece? O que vai diferenciar esse uso problemático ou não vai ser a relação que vai se estabelecer com a droga. E quando a gente pega... Eu trabalhei na Associação Pode Crer em Sorocaba, que era a única associação que trabalhava com redução de danos. Na época ainda tinha alguns ali que estavam tentando fazer com que o programa Crack é Possível Vencer não acabasse. Depois veio o governo Michel Temer, e juntamente agora com o governo Bolsonaro, e, perdão da palavra, cagou em tudo, ferrou tudo. Mas, então, a gente tinha a Universidade Federal de São Carlos, que tinha o CRR, que era a formação dos profissionais da área de saúde e de assistência para ter esse olhar para o usuário de droga. O que eu aprendi na redução de danos, e não foi necessariamente, às vezes, engolindo teoria, lendo algumas coisas, mas foi sentando com morador, com população em situação de rua, na calçada, o cara dando umas pauladas no crack e cheirando cocaína, e na minha frente. Mas olhar para aquele cara e para aquela moça, que as mulheres são quem sofre mais, porque se nós temos uma sociedade machista, você imagina uma sociedade onde os homens predominam e são homens que estão à margem. Essas mulheres viram moeda de troca para tudo quanto é coisa. Só que a partir do momento que você passa a escutar, isso foi o que eu aprendi, a dar escuta para essas pessoas, você começa a entender que o fator que talvez tenha levado ela a ter essa opção de largar tudo, ficar à margem de tudo, vai estar ligado com desentendimento familiar, vai estar ligado com uma decepção amorosa, vai estar ligado com uma questão de uma quebra financeira. Eu conheci um cara que eu nunca esqueço dele, chamado Paulo Inglês, que ele era formado em análise de sistema pela PUC. Estava lá no serviço de acolhimento onde eu trabalhava. Tinha um cara que era filho de um dos caras mais ricos de Sorocaba. E o que tinha de opção? Era ou você aceitar a Cristo ou você ir para uma comunidade terapêutica, ficar na enxada o tempo inteiro. Só que depois, como é que você prepara essa pessoa? Porque enquanto ela está num cárcere, seja prisional ou seja numa comunidade terapêutica, ela não tem o vislumbre, a sedução e nem as lutas do dia a dia que qualquer trabalhador vai ter. Né? Qualquer pessoa que não seja afortunado financeiramente, porque a redução de danos também traz uma questão de luta de classes. A gente tem que deixar isso bem claro. O usuário de droga que ele tem a sua condição e tem a sua estrutura financeira, ele não vai ser tão abalado quanto o cara que ele é um pedreiro, ou uma dona de casa, ou um adolescente que nasce na quebrada. Quando eu pego no serviço de acolhimento e com meninos de medida socioeducativa, que a gente está lá trazendo informação, trazendo palestras, não sei o quê, teve momentos que eu comecei a ver assim, eu preciso conversar com esses moleques um pouco mais da realidade, assim, ó. Porque como que eu vou falar para ele assim, ó, não vai pro tráfico? Porque aí ele fala assim para mim, mas eu tiro 5 mil por mês. Moleque de 13, 14 anos.
que vocês têm para oferecer para mim aqui? Eu falei, não tem. Aí o que eu pego? Você pega a história, cultura, educação, cultura e informação é a base para tudo. E na linguagem que a galera entende. Porque uma coisa, às vezes, é a gente falar e a gente tem que trazer uma linguagem. Eu acho que a gente acabou perdendo muito nessa brecha bolsonarista que acabou surgindo, porque ele veio falar o que as pessoas queriam entender, o que as pessoas queriam ouvir na revolta com tudo. E aí, quando você pega para esse moleque, você pega os personagens que até hoje fazem história da cultura, porque cultura é tudo. Cultura a gente traz educação, traz formação, traz entretenimento, traz lazer. Essas pessoas não tinham lazer. Às vezes eu sentava para jogar um truco com elas e tocar um violão, um pegava um violão, e aquele cara ali em 2, 3 horas ele não botava uma pedra de crack na boca. Ah, mas ele ia usar depois, mas ficou 3 horas sem usar. Saiu dali com uma relação fortalecida. De vez em quando me ligavam. Menino, quando era desacolhido ou terminava o cumprimento da medida, falava assim, pô, senhor, que eles têm a mania de chamar a gente de senhor, né? Eu já me sinto meio velho com 29, imagina chamando de senhor. Aí chegar e falar assim, ó, consegui um trampo e não sei o que e tal. Porque a gente pega a história dos caras que são fera, que são até no mundo do crime, que tem todo esse vislumbre, é aquele ditado que o Pablo Escobar, que foi o maior narcotraficante que existiu na face da Terra, que rachou a economia dos Estados Unidos, teve um destino que foi a morte, imagine quem dirá o pequeno traficante. E aí você começa a perceber assim que no sonho desses meninos e dessas populações em situação de rua, é o sonho de uma família, é um sonho de uma dignidade, de chegar num lugar e não ser trajado, não ser rotulado pela roupa que ele usa, pela forma com que ele fala, e poder ter acesso, sim, aos bens de consumo, sem ter que botar sua vida em risco, porque o moleque que começa vendendo, para ele aguentar o perrengue do plantão da noite, ele começa a usar e aí as coisas se perdem. E aqui na Baixada foi, assim, gritante, porque para mim que vem do interior, que tem uma pegada manicomial muito forte, mas o tráfico é muito diferente. Eu lembro do primeiro rolê que eu saí para dar de bicicleta aqui, que eu vi um moleque com a .40 na mão, um moleque de 1,5 m, e com a quantidade de droga gigantesca no meio da rua. E esse moleque vai fazer o quê? Eu vou falar a realidade. O tráfico não prepara nem para ensinar a tirar, não dá aula de economia. Eles querem o quê? É interessante o tráfico de drogas para gerar toda uma guerra às drogas, que quem fatura são os superpoderosos, são quem já está rico. Não é quem está na linha de frente, o pequeno traficante. Então, atos como esse almoço que a Thelma falou, é o que traz uma grande importância no que realmente falta num olhar humanizado e de alguém que está, às vezes, numa condição social diferente, não vai ser tão apontada, alguém possa olhar e falar assim para ele, putz, eu sou tão importante quanto essa pessoa, porque essa pessoa está aqui sentada comigo, dividindo um rango de forma igualitária. Eu acho que começa por aí, foi aí que a redução de danos começou a ampliar o meu olhar ao usuário de droga, porque a gente sempre falava que nunca tinha algo para oferecer, mas sempre era uma troca, porque na história de vida dessas pessoas a gente também aprendia muito com elas. E aí você trazia uma estratégia ali, ó, não mistura baseado com cocaína, se for beber, só bebe, se for fumar crack, tenta usar uma piteira, não compartilha cachimbo, mas primeiro era a relação e esse olhar humanizado de olhar assim, ó, tô aqui, você é importante, você é tão igual quanto eu, porque às vezes eu não tô na condição em que você tá, porque eu tive uma estrutura principalmente socioeconômica que ainda conseguiu me segurar um pouquinho, uma estrutura familiar, amigos, porque quando a gente começa a ver, a gente vê que a droga é um fator, uma busca por um prazer, por uma válvula de escape, ou seja lá o que for, para tentar aguentar todas as aflições da vida. Acabei me prolongando, desculpe, gente. Que maravilha, uma aula. Aqui eu estou extremamente contente em política para que essas pessoas parem de fazer uso abusivo e gradativo, não tirar a substância psicotrópica de imediato, né? Thelma, minha querida, eu aqui estou... Então, eu estava aqui fazendo umas anotações, mas eu gostaria de trocar umas ideias sobre isso, Renan. Fica à vontade, eu estou aqui
Então, estou falando que eu estou aqui à vontade, absorvendo o conhecimento de um educador social na prática e de Então, uma gestora, assim, coisa maravilhosa, magnífica. Pode fazer os seus comentários, companheira. E lembrando que nós estamos e aqui você com os vai nossos ter... queridos amigos, estamos com pouco tempo, nós temos de 30 a 40 minutos, já estamos com 40. A Thelma vai fazer as seus questionamentos com o Renan, fazer o bate-papo, depois nós vamos fazer nossas considerações, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Thelma. Vamos lá. Tá, mas antes, Maurício, eu queria falar alguma coisa sobre você mesmo. Eu Não, fica à queria vontade. Você apresentar tem... para as pessoas que estão nos acompanhando. Eu quero fazer uma pequena biografia do Maurício, né? O Maurício Barbosa, ele é José Maurício Barbosa dos Santos. É dos Santos, mas ele mora em Praia Grande, não confundam. Não confundam. Ele é pai da Camila, do Natan, ele é marido da Vera e ele é professor de educação física. E ele é fundador do cursinho pré-vestibular comunitário chamado Sambaqui. Até o nome é pomposo, Sambaqui, os depósitos de ostras, ossada de peixe que a gente encontra aqui pela nossa região. Bom, então o cursinho chama Sambaqui. Ele mora em Praia Grande desde 2014, 6 anos, né? E ele tem uma trajetória de muita luta. Ele veio lá das terras do Lula, ele veio de Pernambuco. E ele veio de Pernambuco para São Paulo, estado de São Paulo, para a capital, ainda criança. Ele, em 1986, a gente ainda não tinha prefeitura aqui em Santos. Ele veio com a mãe, com os irmãos, e porque depois da morte do pai, que foi uma tragédia, que grileiros acabaram fazendo uma emboscada e assassinando o pai dele, um homem muitíssimo. Ele foi líder do Grêmio Estudantil e participou do chamado movimento Caras Pintadas, fora Collor, que depois, em 89, iria desembocar na eleição presidencial que quase botou o Lula lá. Quase, depois dos Caras Pintadas. Lula lá, ele filiou... Não é? Então, ele filiou-se ao PT, o Maurício, em 1996. Ele participou dos governos petistas. Tá, boa, Thelma. Ela já volta. É a internet que está oscilando bastante. E na macro-região da Baixada Santista, exatamente em Praia Grande, e com o apoio da direção estadual, ele veio para reconstruir o PT na cidade de Praia Grande. Então, e claro, né, nesse meio caminho, quem está... A internet está oscilando bastante, está travando. Deixa eu ver se reconecta. A internet dá até... Fala alguma coisa que a gente fez em relação à política de danos. Em novembro do ano passado, a gente fez um ato, uma audiência pública na Câmara de Santos, uma sessão solene, mais exatamente, para saudar os 30 anos da política de redução de danos do Brasil. Não foi pouca coisa, a Unifesp, que é sempre parceira, os professores estiveram juntos, e lembramos naquela data, naquele dia, que Santos se tornou uma referência internacional no combate à AIDS e na política de redução de danos. Isso é reconhecido pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. E eu acho que isso é muito importante, porque olha aqui um dado que eu tenho, dados históricos do Ministério de Saúde. A prevalência de HIV entre pessoas usuárias de drogas injetáveis era de 28% em 1993 e caiu para 10% 10 anos depois, em 2003. Vou repetir, a prevalência de HIV entre as pessoas usuárias de drogas injetáveis era 28% em 1993. 10 anos depois da nossa experiência e
das práticas que nós fizemos na saúde mental, no combate à AIDS, em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Em 2003, 10 anos depois, esses 28% baixaram para 10%. Então, eu acho que isso é importantíssimo a gente falar para mostrar a eficácia com dados, né? O Renan está fazendo sim com a cabeça, dessa política. E aí, o que eu fiz enquanto vereadora de Santos? Eu fiz uma emenda para a Unifesp de R$50 mil, não é, os vereadores não têm muito recurso financeiro para as emendas, mas a gente fez essa emenda para que a Unifesp usasse nos projetos dela, especialmente de redução de danos, né? E também fiz uma propositura para a criação do cargo de redutor de danos para a Prefeitura de Santos. A Prefeitura respondeu de uma maneira dúbia, dizendo que já tem essa função, que ela é equiparada ao operador social e que a criação do cargo ia demandar demandas judiciais por causa da drogadição em relação às drogas injetáveis. Olha que absurdo, olha que absurdo. Mas, mesmo assim, nós achamos que uma coisa é o cargo de redutor de danos, outro é o operador social. E a gente continua insistindo na criação desses cargos. E eu, para terminar essa minha fala e passar de volta para você, para o Renan e para a Vera, eu queria falar alguns dados que estão acontecendo nesse momento para além das nossas fronteiras da Baixada Santista e da cidade onde eu sou vereador e também aí de Praia Grande. Eu quero lembrar que o governo Haddad, em São Paulo, nosso prefeito, Fernando Haddad, nosso candidato a presidente da República, no lugar do Lula, e quase chegamos lá, a política de redução de danos, ela tornou-se uma política eficiente, com eficácia constatada, num programa chamado de Braços Abertos. Lamentavelmente, com a mudança de governo, tanto em São Paulo como no governo estadual, eles tentaram varrer a Cracolândia, aliás, fizeram isso, né? E hoje tratam essa população tão vulnerável, tão carente, com bombas de efeito moral. Vocês acham que existe bomba de efeito moral? O que é isso, né? E o governo federal, o governo Bolsonaro, lamentavelmente, eu não gosto de falar esse nome, ele iniciou um desmonte da política de redução de danos e tentando fazer o quê? Um tratamento religioso, praticamente à base da abstinência goela abaixo. Imagina como é que uma pessoa, está lá o Renan concordando, como é que uma pessoa que é drogadicto, tem essa dependência, vai sair de um uso alto para zero, para abstinência total. Então, isso enlouquece as pessoas e essas pessoas que estão nos governos não têm a compreensão de saber que há um processo para que a pessoa possa chegar a uma finalidade. Tem que haver o consentimento interno para ela querer sair desta vida. E não é enfiando goela abaixo a abstinência que a pessoa vai se conscientizar dessa situação. É um processo lento e é um processo amoroso, de solidariedade e, principalmente, de muita sabedoria, de muita delicadeza. Como dizia o nome do projeto, de braços abertos para as pessoas que estão nessa condição, né? Eu quero lembrar aqui que, em abril do ano passado, portanto, já vai 1 ano e 3 meses, mais ou menos, o governo federal, o presidente, assinou um decreto implantando, aspas, a nova política nacional sobre drogas, que exclui a reabilitação pela redução de danos. Exclui. Um absurdo, um atraso, um retrocesso, e se acaba enfraquecendo o papel dos CAPs, que são os Centros de Assistência Psicossocial, que tiveram origem com a gente aqui em Santos, nos NAPs, que eram os núcleos, né? A sigla mudou, mas a questão central dos NAPs para os CAPs, centros que fazem um atendimento psicossocial, que a gente tem algumas instituições religiosas que são terapêuticas, que promovem esse tipo de tratamento e que a gente precisa ver como a trata para que os CAPs continuem tendo uma ação sem nenhum desrespeito à fé das pessoas, mas sem passar para uma questão religiosa, uma questão que é médica,
que é uma questão de saúde e que é uma questão científica. Então, eu acho que você, Maurício, a Vera como pré-candidata a vereadora, você, Maurício, junto aí com o Renan, você tem que ter no seu programa, você como pré-candidato, essa possibilidade de uma estrutura do combate às drogas que não é uma estrutura policialesca. É lógico que pode chegar, olha o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem, o combate, uma mãe de uma criança de 3 anos acabou morrendo. E não é claro que existem confrontos desse tipo, que a gente quer que não aconteça, e a gente tem que ter alternativas que sejam viáveis, amorosas, solidárias e, principalmente, a redução de danos se apresenta, no meu entender, como uma possibilidade desse jeito. Eu quero fazer a proposta, eu tenho certeza que a Vera concorda, que o Renan também, de você colocar esse dado no seu programa de pré-candidato para a Prefeitura de Praia Grande. Eu espero que você chegue lá. Já falei muito, passo a bola para você, para ver que já estamos quase a 1 hora no ar e as pessoas não sei se vão querer assistir mais. Passa a bola para você, pré-prefeito. Tá tão boa a conversa que passou 1 hora que nós nem sentimos. Tão bom que tá. Ô, Renan, você vai me desculpar, mas vou pedir para você fazer aí as suas considerações, os seus agradecimentos, porque nós vamos ter agora mais 5 minutos para encerrarmos o nosso bate-papo e deixar claro aqui que é uma satisfação receber, e vamos fazer outros bate-papos. Dia 12 de outubro nós vamos estar fazendo a nossa convenção, e aí eu já faço 12 de outubro. 12 de outubro, me confundi todo aqui, é 12 de setembro, 12 do mês que vem. A nossa em Santos vai ser dia 9. Passados os feriados aqui em Santos. 7 é feriado, vai ser uma segunda. 8 é dia da Nossa Senhora de Monserrate, é feriado. Então vai ter a semana que vem, final da semana que vem, não, a outra. Nós vamos ter um fim de semana prolongado. E aí, a gente, no dia 9, a gente volta com a gás todos para fazer a nossa convenção oficial, e 3 dias depois da nossa, vocês aí em Praia Grande. Muito boa sorte. Isso, você já está convidada, se não tiver restrição, nós vamos fazer simultâneo a transmissão pelo site do PT no Facebook, pela página do PT, e ao vivo nós vamos ter um número limitado. Você é uma convidada de honra nossa, um quadro que não pode ficar fora. Renan, faça suas considerações aí, meu amigo, e vamos tocar em frente. Daqui a pouco vamos ter um outro compromisso com você. Queria agradecer ao Maurício pelo convite. Satisfação mesmo, irmão. Só agradeço. Queria agradecer a Thelma também. Foi um prazerzão, assim, uma conversa que eu gostaria de estar tendo faz tempo. Uma pessoa que eu aprendi a admirar pelas histórias de outros companheiros de luta. E o tempo é curto, não dá, às vezes, para a gente conversar tudo aquilo que a gente gostaria, mas eu gostaria de deixar um recado assim, para as famílias de usuários de drogas, para quem passou por algum tipo de enfrentamento, para toda a galera da esquerda, que é assim, todos nós, de alguma forma, somos usuários de droga. A droga é uma substância psicoativa que muda o funcionamento do nosso corpo, mas esses usuários que estão à margem, eles precisam de um olhar de afeto e de amor. É a primeira coisa de tudo. Acesso à cultura, esporte e lazer, porque faz enxergar outras formas de prazer que às vezes não seja o uso abusivo de drogas. Sou grato a Marta Meirelles, que foi minha chefe na Associação Pode Crer, doutora Vilma Carmona, que me ensinaram a ter esse olhar, muito mais um olhar humanizado até do que um olhar técnico. Sou grato pela Thelma, porque, me desculpem aí até o termo, que eu sou meio rasgado, mas tipo, em 89, uma mulher botar a cara para bater e falar assim, não, vou cuidar dessa galera... Do PT! Não é para qualquer um. O Davi Capitão. Obrigada. Então, para mim, é um prazer. E é, sim, realmente enxergar e ir a favor daqueles que mais estão precisando, em um determinado momento, de um determinado cuidado. Senhora, você é visionária, é uma satisfação total estar te conhecendo hoje. E obrigado, Maurício. Ô, Renan, sem palavras, até o menor exemplo aqui a seguir. Você não... Eu assino embaixo as suas palavras, até o maior concurso, é um quadro imensurável.
Thelma, eu quero aqui agradecer a sua participação. Obrigada. E dizer do nosso... Fala aí, rapaz, vamos! Querido, deixa eu aproveitar e fazer uma nesguinha. Vera, você que veio aí dar um apoio emocional, nós todos que temos uma tribo que briga pra caramba, mas eu quero agradecer a você aquela reunião que nós fizemos na Câmara, conta para o Maurício, ele sabe disso, foi uma das mais agradáveis que eu fiz nos últimos tempos para conversar com as pessoas. Adorei. Enquanto isso, o Maurício se recompõe, essa emoção dele é uma dádiva e um reconhecimento para o Renan, para você, Vera, como companheira dele, para mim, para o Edu, que está aqui do meu lado, para o Eduardo Caetano, e para todos aqueles que têm um olhar de amor e de empatia para com o outro. E eu acho que é isso que nós viemos fazer. Poxa, que maravilha! Então, eu ia dizer do nosso compromisso, companheira Thelma, Renan, os que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, do nosso compromisso, exatamente, de incluir essas pessoas dentro do orçamento do município. É a questão de equidade, quem mais precisa tem que ser atendida pelo poder público. Nós temos que olhar com o coração mesmo, olhar com a alma, as pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser acolhidas. E a vontade política que nós temos é exatamente direcionar e focar nessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que estão precisando, sabe, mais da política pública para que eles se sintam, e eles são cidadãos e que têm direito, eles se sintam acolhidos. Agradeço demais, Eduardo, a equipe da professora Thelma, que foi professora da Unisanta. Professora Thelma também, né? Mais essa qualidade. Agradeço você demais, Renan, aos que nos acompanharam, Eduardo, a equipe, todos que compactuam dessa mesma ideia e dessa mesma visão. Olhar humano para a pessoa que tem mais necessidade, e nós precisamos colocar essas pessoas dentro do orçamento do município, seja de Santos, São Vicente, Praia Grande, e nós agradecemos. Um grande abraço, fiquem com Deus, e é para isso que nós estamos aqui discutindo política. É nóis. Muito obrigada. E se cuidem que a pandemia não acabou, se cuidem. Usem máscara, a máscara salva. Isso aí.